Muito bem, galera. A gente vai fazer agora, vai ter a nossa segunda aula do curso de teoria burocrática. E a gente vai falar nesse momento sobre os tipos de sociedade. E também os tipos de autoridade, porque cada tipo de sociedade tem um tipo de autoridade. Então, mas o que vem a ser isso? Se você estudou com a gente teoria neoclássica, você sabe que a autoridade é o poder de dar ordens, ok? Então, aqui na teoria burocrática não é muito diferente. A autoridade, ela é vista por quem obedece como a legitimidade das ordens, né? Quer dizer, o que é uma autoridade para Max Weber? É quando aquela pessoa, alguém, obedece ordens porque enxerga ali uma influência, né, legítima de que tem que obedecer aquelas ordens. Então acaba que cada sociedade em uma determinada época ela vai ter o seu tipo de autoridade, que é o que a gente vai começar a entender melhor a partir de agora, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o primeiro tipo de sociedade, que é a sociedade tradicional. E lógico, se é sociedade tradicional, então a autoridade ela é tradicional, ok? Cada tipo de sociedade é um tipo de autoridade. Então a sociedade tradicional traz consigo a autoridade tradicional. Para você entender melhor, a sociedade tradicional, ela é patriarcal, patrimonialista. Ela é a família, o clã, a sociedade medieval. Se você não estiver entendendo nada, você já vai começar a entender agora, tá? Então, o que vem a ser o tipo de sociedade tradicional? Teve uma época da sociedade, uma época em que as sociedades, em um determinado período de tempo, eram compostos por uma família, um clã, uma sociedade medieval, feudal, né? Então, o que isso significa? Significa, basicamente, que dentro desse tipo de sociedade, quem dava ordens e as pessoas que aceitavam essas ordens aceitavam por conta de que era um costume, que era uma tradição. Vou até passar aqui a aceitação da autoridade. Quer dizer, dentro de uma sociedade tradicional, a aceitação da autoridade acontece por conta das crenças, dos costumes, da tradição. Se você quiser entender isso melhor, é só você pensar, por exemplo, vamos pensar aqui na sua família. Vamos pensar aqui na sua família. Eu não sei se você tem um pai e uma mãe, ou se você cresceu com a sua mãe, ou se você cresceu com a sua avó, ou com seus tios, ou com quem quer que seja. Mas você enxerga a autoridade no líder da sua família. Vamos supor que o líder da sua família é o seu pai, ok? Você tem uma família normal, família normal, assim, entre aspas, né? Você tem o seu pai, a sua mãe, você tem alguns irmãos, e é essa família normal, ok? E você obedece o seu pai. Ou mesmo que você seja um filho rebelde, você ainda enxerga no seu pai o poder de dar ordens. Você é influenciado por ele. Mas por quê? Existe uma lei que determina que você tem que obedecer ao seu pai? Existe algum tipo de regra, de norma para você obedecer ao seu pai? Não. Você obedece ao seu pai, ou à sua mãe, ou quem quer que seja, porque você enxerga nele uma autoridade por conta da tradição, da crença, do costume. Desde que você nasceu até o momento, sempre foi assim. Seu pai dava ordens e você obedecia. Essa figura paterna de autoridade, essa figura materna de autoridade, ela é um tipo de autoridade tradicional. Ela é baseada nas crenças. Por exemplo, ali, na época na época do feudo, né, do feudalismo, onde as pessoas se reuniam, elas se reuniam em feudos, tinha aquela divisão de servo, né, de vassalo, aquela coisa toda, né, o senhor feudal. Aquele servo, quando ele nascia, muitos deles já nasciam tendo o senhor feudal como seu dono, já nasciam como servos.
Então quer dizer, essa pessoa, esse servo nascia, ele crescia e ele obedecia à autoridade do senhor feudal, porque sempre foi assim. Era um costume, era uma tradição. E se ele tentasse desobedecer, provavelmente ali o senhor feudal iria agir violentamente contra ele, a família dele. Mas era muito comum, né? O senhor feudal cedia uma parte da terra e os servos, os vassalos, estavam ali para trabalhar naquela terra e dar um pedaço não, uma boa parte do que eles produziam para o senhor feudal. Então aquela autoridade, ela era baseada, né, nesse costume, nessa tradição, nessa crença. Não tinha uma regra, não tinha uma lei que dizia que aquilo tinha que ser obedecido. Então nesse tipo de sociedade acontece assim, normalmente é a sociedade patriarcal, né? Por exemplo, a sociedade patriarcal que tem o homem como o centro da sociedade, as mulheres têm que ser submissas, elas não têm muitos direitos. Esse tipo de sociedade não existia uma lei, não existia nada que dissesse que tinha que ser assim, era simplesmente o costume, uma crença, uma tradição. Então esse tipo de sociedade é o primeiro tipo de sociedade que Max Weber, né, vem falar quando ele cunha a teoria burocrática. Então, para que a gente termine essa parte, né, por que há obediência dentro da sociedade tradicional? Por que a autoridade tradicional é assim? Bom, porque sempre foi assim. É uma tradição, é no que acreditam. As pessoas acreditam naquilo. Acreditam que o pai é o líder da família, então tem que obedecer meu pai. Minha mãe é o líder da família, então tem que obedecer minha mãe. Tá entendendo? Na sociedade patriarcal, por exemplo, o homem é o líder da sociedade, então tem que obedecer. Enfim, é costume, crença. E é nisso que se baseia a autoridade tradicional. Né? Você obedece porque você sempre foi assim. Sempre foi assim, você só conhece isso. Esse é o costume, essa é a cultura e pronto. E aí você vai lá e obedece. Porém, existe também outro tipo de sociedade que traz consigo um outro tipo de autoridade, que é a sociedade carismática, e vai trazer consigo, né, a autoridade carismática. Okay? E o que vem a ser isso? Vem se basear em algo místico, em algo personalístico. Okay? E os exemplos que nós temos aqui são grupos revolucionários, partidos políticos, nações em revolução. Calma que você já vai entender. Ok? Como é que se dá a aceitação dessa autoridade pelas pessoas que estão numa sociedade carismática? Bom, pela lealdade, pela confiança e pelo carisma. Ok? Você já vai entender, tá bom? Por que há obediência dentro de uma sociedade carismática? Por causa da influência da personalidade do líder. Então, eu quero que você imagine o seguinte: dentro de uma sociedade carismática existe uma figura que ganha as pessoas por conta da sua personalidade, do seu carisma, por conta da sua influência pessoal, por conta da lealdade que ele desperta nas pessoas para com ele, né? Então nós temos aí grandes exemplos disso. Nós temos, por exemplo, partidos políticos, por exemplo. Nós temos aí grandes políticos que as pessoas veem a autoridade do político, né, obedecem àquela autoridade por conta dele ter um carisma, por conta dele ter ali uma personalidade magnética, influência, as pessoas confiam nele. E as pessoas obedecem justamente porque confiam nele, justamente por conta daquele carisma que o líder tem. Você pode usar como exemplo, por exemplo, grandes revoluções que aconteceram, né? Onde tinham seus líderes e as pessoas que acreditavam naquele líder por conta da capacidade dele de ter carisma, de gerar influência nas pessoas, de gerar confiança nas pessoas. Você vai ver muitos líderes assim durante a humanidade. E, por exemplo, vamos lá, Hitler. Pegar o Hitler aqui. Hitler, quando muitas pessoas nasceram e cresceram, Hitler não tinha o poder que tinha na Alemanha. Ele não tinha ainda as autoridades, os cargos, né, que ele foi ocupando, crescendo até se tornar, enfim, que você já sabe. Então, quer dizer, as pessoas não obedeciam ele por conta do costume, por conta da tradição. Sempre foi assim, a gente sempre obedeceu Hitler. Não, as pessoas seguiam Hitler
confiavam nele por conta da capacidade, da personalidade dele, do carisma que ele tinha. Ele gerava confiança nas pessoas, então ele manobrava as massas. É certo que você conhece a história, todo mundo se deu mal nisso aí, né? O Hitler foi, enfim, né, conhecido por muitos como um dos anticristos. Quer dizer, mas isso não vem ao caso, a questão é que ele tinha carisma. Isso é o mesmo que acontece quando, por exemplo, Collor na época dele ganhou a confiança do povo. Infelizmente, esses líderes normalmente assumem o poder e acabam ali sendo autoritários, autocráticos. Porém, não deixa de existir esse tipo de autoridade e esse tipo de sociedade, onde as pessoas seguem o líder, seguem a personalidade, o carisma, confiam nele. Então quer dizer, por que há obediência? Porque há confiança. Porque há influência do líder e as pessoas obedecem. Não é porque sempre foi assim, não é por tradição. Também não existe nenhuma lei que diga que tem que obedecer. Em alguns casos sim, né? Mas aí é outra história. Mas a questão é que obedece-se principalmente, né? Reconhece-se o poder de dar ordem daquele líder por conta da personalidade, do carisma, da confiança. E aí esse é um outro tipo de autoridade carismática que existe na sociedade carismática. Porém, Max Weber cunhou o terceiro tipo de sociedade, que vem consigo o terceiro tipo de autoridade, que é a sociedade burocrática, que traz consigo a autoridade burocrática, ou também chamada de autoridade racional legal, ok? Que vem trazendo normas impessoais. Quer dizer, diferente do carismática, diferente da tradicional, onde o pessoal ele é muito importante para isso, dentro da autoridade burocrática e da sociedade burocrática, essas normas, elas existem, mas elas são impessoais, tá? Existe uma racionalidade dos meios e uma racionalidade dos fins. Ou seja, quando eu falo de burocracia, eu estou falando de algo completamente racional, legal. Eu não estou falando de um poder carismático de alguém, eu não estou falando de um costume, eu estou falando de regra, eu estou falando de regulamento, eu estou falando de normas que existem e que precisam ser seguidas, né? Então, nós temos esse tipo de sociedade, de autoridade em grandes empresas, estados modernos, exércitos. Okay? Por exemplo, vamos pegar aqui uma grande empresa. A grande empresa tem o seu líder lá, o seu chefe, o seu CEO. As pessoas obedecem o CEO não é porque ele é carismático, porque ele ganha a confiança das pessoas. É porque ele é o chefe da empresa e está escrito lá no regulamento da empresa, nas políticas da empresa. Ele é o chefe, então as pessoas obedecem ele porque ele é o chefe. Se por um acaso ele sair e vier outro chefe, né, aparecer outro chefe no lugar, as pessoas vão obedecer esse outro chefe. Porque é impessoal, não depende da pessoa que está lá. Né? O exército tem lá o general. Se o general for trocado por outro general, o batalhão, né, aqueles que estão abaixo dele, vão obedecer o outro general. Por quê? Porque é impessoal, não depende da pessoa. A obediência não é a obediência à figura pessoal de alguém, mas a obediência a uma regra, a uma norma, a um cargo. Ok? Então isso que é a teoria, né, burocrática. Então, por que eles aceitam essa autoridade? Ora, porque é uma norma, é uma lei, né? São regulamentos que precisam ser obedecidos. Por isso que se aceita como autoridade aquilo. Por que eu aceito como autoridade um juiz? Porque ele ganhou minha confiança? Porque eu cresci sabendo que eu tinha que obedecer aquele juiz? Não, porque é lei, é um regulamento, é uma norma, é uma regra. Então eu aceito aquilo porque está escrito, algo que eu tenho que seguir. Então a minha obediência é a obediência às normas, às leis, aos regulamentos. Ok? Por que há obediência então? Ora, porque é lei, é regra, tem que obedecer. Você vai ali dirigir, você tem as regras de trânsito. Você não obedece às regras de trânsito porque sempre foi assim. Você não obedece às regras de trânsito porque as regras de trânsito ganham você no carisma, na confiança. Não, você obedece porque é regra, tem que obedecer. Se você não obedecer, vai ter a punição que advém de não obedecer aquela regra, aquela lei. Né? E essa é a sociedade burocrática, essa é a sociedade, né, racional legal. E é esse tipo de organização, de sociedade, que a gente vai estudar dentro da teoria burocrática.
ok? Eu espero que você tenha entendido quais são os tipos de sociedade e, junto com elas, os tipos de autoridade. E na próxima aula a gente vai começar a falar das características da burocracia. Até lá!